Nesse dia, eu tava arrumando meu guarda-roupa nesse dia. Ele não estava em casa, estava lá na oficina. Aí minha netinha disse assim, vovó, aqui tem um telefone lá do Hospital do... Neuta Ferreira? Aí a Maria Clara disse assim, vovó, é uma mulher, disse que é para você ir para lá, vovó, pro hospital. Eu digo, vovô é muito, eu não vou não. Aí ele chegou, ela vovô, tem uma mulher ligando do Hospital Dutra. Ele foi, retornou a ligação, aí era daqui mesmo, né? Era para vir que estava me aguardando, que tinha um risco. Quando você recebe um telefonema dizendo, olha, seu fulano, venha para o hospital, que você vai concorrer a um rim, só isso já é uma dádiva muito grande, já enche o paciente de esperança, né? No começo eu não queria transplantar, no começo porque a gente sabe de muita conversinha, sabe? Aí a gente vai conversando, vai se informando. Aí depois que os psicólogos começou a me acompanhar aqui no Dutra, a fisioterapeuta e mais gente me acompanhando, eu via coisas que não existiam. Mas graças a Deus minha cabeça mudou, graças a meu bom Deus. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo, com 87% dos procedimentos realizados pelo SUS. O sistema público oferece assistência integral ao paciente, da fila do transplante até após a realização da cirurgia. Infelizmente, a doença renal crônica, quando ela chega no seu estágio final, ela não tem uma cura, mas ela tem os tratamentos. E dentre esses tratamentos, o transplante ele costuma dar melhor qualidade de vida às pessoas, porque restabelece a função renal, o paciente passa a poder beber água, fazer suas atividades, não ficar tão preso na máquina, ter uma vida praticamente normal. No país, o transplante é regido pela Lei nº 9.434, que sofreu alterações com a Lei nº 10.211. A principal mudança diz respeito à autorização para o procedimento. Atualmente, apenas a família do morto pode autorizar a doação de órgãos. Assim, a decisão final é de responsabilidade da família, não tendo mais valor a informação de doador ou não doador de órgãos registrado em documentos. Para que haja transplante, em muitos casos, é necessário um potencial doador falecido, que são pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de traumatismo craniano ou AVC, o derrame cerebral. O que é morte encefálica? Então, morte encefálica é quando o paciente está com uma lesão neurológica irreversível, ele já não tem mais nenhuma função neurológica, né? Nenhum reflexo do tronco cerebral está presente, ele já tem um encéfalo morto e o coração continua batendo ainda por conta de medicações e do respirador. Quando o paciente está em morte encefálica, os hospitais são obrigados por lei a notificar o caso para a Central Estadual de Transplantes. Além dessas notificações, a central faz buscas por potenciais doadores nos hospitais da cidade. No momento em que é detectado um possível doador, há o acompanhamento do processo. São 2 exames clínicos, um dos exames clínicos tem que ser realizado por um neurologista. E tem ainda o exame de imagem, que pode ser uma arteriografia, algum exame que demonstre se realmente não existe mais circulação sanguínea para o encéfalo ou nenhuma atividade elétrica. Então, no momento em que esse protocolo é completo, o paciente está declarado em óbito. E já pode ser, inclusive, fornecida a declaração de óbito para aquele paciente, se não houver sido uma morte violenta. A gente sabe que a nossa saúde
não só aqui no Maranhão, mas no Brasil, a saúde pública, de forma geral, é precária, né? Se para os pacientes que estão vivos, a gente tem dificuldade, às vezes, de uma UTI, de um local adequado, imagine para um paciente que já está com um diagnóstico de morte, né? Então, a manutenção desse doador é muito importante também para os médicos que estão nos pronto-socorros, né, entenderem que aquele paciente precisa ter uma boa manutenção, precisa estar hidratado, precisa estar com a pressão boa, precisa estar com um funcionamento geral, ter uma manutenção importante de reposição hormonal, para que esse rim tenha uma boa qualidade também. Quando o diagnóstico é confirmado, a equipe de captação de órgãos conversa com os familiares sobre a possibilidade de doar os órgãos do paciente. Se a resposta for afirmativa, a família assina o termo de doação de órgãos e tecidos. No Maranhão, nós temos ainda uma taxa de negativa familiar muito grande. No Brasil, ano passado, nós tivemos 44% de negativa familiar, que ainda é um índice alto, mas em relação ao Maranhão é infinitamente menor. No Maranhão, nós tivemos 73% de negativa familiar no ano de 2015, segundo os dados da BTO, que são alimentados pelos dados da Central Estadual. Então isso é inadmissível, né? Um grau de negativo familiar tão grande. E por que as famílias negam? É porque são más, não querem ajudar? Não. É por desconhecimento. Na parte de captação, o que a gente observa é a questão também, tanto, né, a questão da doação, tanto da família em aceitar, né, de entender que aquele paciente está morto, porque a morte encefálica é uma morte, que aquele corpo já não responde, já não funciona mais. Então a gente tem muitos problemas religiosos, né, de cunho religioso, às vezes de não querer violar aquele corpo, né? Então a gente tem esse impeditivo que é muito importante aqui entre as famílias. Então a negativa familiar é alta. O número de brasileiros na fila aguardando um órgão aumentou em 2016. A maior fila é para receber córneas e rim, seguida de fígado, coração, pulmão, pâncreas e intestino. As taxas mais baixas de doadores efetivos estão no Norte e Nordeste. Nessas regiões, a recusa da família para doar os órgãos é mais alta. As melhores taxas de doação estão em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Você poder transformar a vida do outro, de certa forma a pessoa poder renascer, né, ter uma nova vida, melhorar a sua qualidade de vida. Quando eu optei pela nefrologia, dentro da nefrologia uma coisa que eu já tinha certo é que eu queria atuar na parte de transplante. Porque eu tenho 8 anos já que faço, né, e graças a Deus transplantei. Acho que o saber, o entender, né, que ela não entendia. Só que tem gente que morre ligeiro. Mas eu conheço gente que tem 25 anos que faz hemodiálise. Eu conheci aqui no Dutra. No Maranhão, são realizados 2 tipos de transplantes, o de córnea e o de rins. O primeiro transplante renal aconteceu aqui, no Hospital Universitário Presidente Dutra, no ano 2000, e ocorreu entre 2 pacientes vivos. Em 2005, o hospital iniciou o procedimento com doador falecido. Desde então, já foram realizados mais de 500 transplantes renais. O laboratório faz os exames de histocompatibilidade. São basicamente 2 linhas de exame, exames sorológicos, exames de biologia molecular. A função do laboratório é avaliar o nível de compatibilidade sorológica, né, imunológica e compatibilidade genética entre pacientes, né, receptores e doadores. A ideia é que os exames sejam feitos com duplas, então vai fazer os exames de HLA, né, de biologia molecular, e vai fazer os exames da sorologia, os exames imunológicos. Então o sangue é coletado, para a biologia molecular é feita a extração do DNA a partir do sangue periférico, e depois dessa extração é feito o processo de PCR, e um processo de hibridização, que chama PCR-SSO. Então aí você tem o resultado da tipagem HLA, que é a identificação dos alelos, dos genes HLA desse potencial doador. Esse mesmo exame é feito para o receptor. Então ele vem, o sangue é coletado, o DNA é extraído e faz a genotipagem HLA. E aí esses dados são comparados. A ideia é que quanto mais semelhantes geneticamente eles sejam para esses alelos HLA,
melhor a sobrevida, melhor o andamento do transplante, melhor a aceitação do transplante. O exame de tipagem funciona para a identificação dos genes HLA. Esses genes estão presentes em todas as células do corpo humano, exceto nos glóbulos vermelhos. O HLA é responsável pela resposta do nosso organismo a diversas doenças, reações a medicamentos e para o transplante de órgãos é importante para identificar a semelhança dos genes HLA entre doadores e receptores. Quanto maior a semelhança, menores as chances de rejeição do órgão. O transplante de Dona Neuta foi o de número 528, realizado pelo Hospital Universitário. A espera de 8 anos acabou no dia 15 de outubro de 2016. Eu tava arrumando meu guarda-roupa nesse dia. Ele não estava em casa, estava lá na oficina. Aí minha netinha disse assim, vovó, aqui tem um telefone lá do Hospital Dutra. Eu digo, não vou atender não, porque eu sou assim, quando eu estou ocupada assim, eu não gosto assim. Aí a Maria Clara disse assim, vovó é uma mulher, disse que é para você ir para lá, vovó, pro hospital. Eu digo, vovô é muito, eu não vou não. Aí ele chegou, ela disse, vovô, tem uma mulher ligando do Hospital Dutra. Ele foi, retornou a ligação, aí era daqui mesmo, né? Era para vir que estava me aguardando que tinha um rins. Aí eu digo, eu não vou não. Eu não tenho dinheiro para pagar carro, eu não vou não. A gente sabe que a sobrevida do paciente ela é bem melhor, tanto maior como em termos de tempo, como em termos de qualidade, em relação aos pacientes que continuam em fila. Isso vários e vários trabalhos, grandes trials, que a gente chama grandes ensaios clínicos, mostram que a sobrevida do paciente é maior e melhor quando ele está já transplantado. Aí minha filha chegou, sentou e disse, mãe, por que a senhora não vai, mãe? Quem sabe se hoje não é seu dia do transplante e a senhora não vai, mãe, vai deixar perder essa oportunidade. Aí o Cílio chegou tudinho, e meu marido também, aí me deu a maior força, né? Aí eu disse assim, e vocês têm dinheiro para pagar o carro? Não, se for por isso, não se preocupe. Na hora que eu cheguei, já estava tudo certo, assim, tudo mesmo arrumado. Por incrível que pareça, eu sou tão nervosa que tu nem imagina o tanto que eu sou nervosa. Mas nesse dia, eu não fiquei com um pingo de nervoso em momento nenhum, nem na hora que ele me deixou lá. Na hora que ele me deixou, que elas disseram que era para mim deixar essas coisas, que pertencem da gente, né? Aí que eu entreguei para ele, que ele me beijou assim na minha testa, aí veio aquela vontade assim de chorar, né? Que eu olhei para ele, eu digo, mas eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Só com aquela opção vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quando eu acordei, que eu vim da cirurgia, quando eu me acordei, ele estava me chamando. E eu já estava, que eu passei a mão aqui, eu já estava. Aí que eu fiz força para me levantar, né? Eu senti, né, que eu estava operada. Aí eu, meu Deus do céu, estou transplantada. Quando eu fui me levantar e ver aquele momento, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Toda dolorida, né? Que fica mesmo, né? Aí eu fiquei preocupada, foi com a urina, né? Que eu não fiz, que eu pensei assim, que na hora que transplantasse já fazia xixi. Só que é lenta. A minha preocupação só era essa, de fazer xixi, Aí depois que eu comecei a fazer xixi, aí pronto, né, irmã? Fiquei alegre demais, eu liguei logo para a família, que lá não pode ficar, né, acompanhante. Muito da conservação do órgão depende do paciente. A aderência com a medicação, porque o paciente jamais pode parar de tomar medicação. Ele tem que tomar medicação imunossupressora para minimizar o risco de rejeição. Ainda assim ele pode ter rejeição, né? Mas se ele fizer tudo direitinho, a chance dele ter um episódio de rejeição é muito menor do que quando ele negligencia a medicação. Quando ele transplanta, ele melhora muito essa consciência de que ele tem que se cuidar, tem que cuidar do órgão que ele recebeu, porque é uma dádiva muito grande, né? A enfermeira, a minha amiga Márcia, que ajudou também, deu que eles ficam dando a opinião, como era que ia fazer comigo, porque como eu não sabia ler, aí para me ajudar, porque eles ficam preocupados para beber o remédio certinho, para não vir perder o rins. Esse preto aqui, para que é, Valdaninha, esse preto aqui? Esse aqui eu ainda não... Isso. É.
porque são muitos remédios. Aí é difícil. Mas aqui já foi diminuído um bocado já. A gente faz o acompanhamento ambulatorial para o resto da vida. Enquanto esse rim estiver durando, né? Esse rim também tem um tempo médio de vida, que muitas pessoas acham que é para sempre, mas normalmente o tempo de média desse rim, de sobrevida, é em torno de 10 anos. Pode ser para mais, pode ser para menos, né? E a gente faz esse acompanhamento e assim é notório a mudança, né, na qualidade de vida desses pacientes. Muitas vezes esses pacientes não trabalham, não estudam, e quando eles passam a receber, né, um rim, né, novo, eles conseguem voltar para suas atividades habituais. Então nós temos pacientes que frequentam faculdades, pacientes que trabalham, que estudam, né, pacientes das mais diversas formas aí e que puderam restabelecer a sua forma de vida. Eu realizei meu sonho. Aí, às vezes, as meninas dizem assim, se tu vir, já fizeram essa pergunta, e se tu perder? Eu digo, mas se eu perder, é porque, não por motivo meu, porque eu vou cuidar. Agora, às vezes vem outros problemas, né, e afeta de novo o rins, que eu sou diabética também, eu sou muito preocupada com isso também, por causa da diabetes, que o que veio, a perca dos meus rins, foi a função da diabetes. Eu tô com vontade de viajar, mas agora também não, eu sou ciente que eu não posso, só vou viajar depois de um ano. E fazer minha rotina de casa, quem resolvia tudo em casa era eu. Agora eu transplantei, agora eu posso ficar mais com minha filha. Eu tenho uma filha que agora ela vai voltar a estudar. E eu quero ficar com meus netos, que ela tem 2 filhos. E estudo também, eu quero ajudar ela para ela voltar a estudar, que até isso ela tinha parado de estudar, né? Porque ela não confia de sair, nem que tenha pessoa que tome de conta, mas ela não confiava. E agora eu disse para ela, foi a primeira coisa que ela falou para mim, mãe, agora eu vou voltar a estudar, mãe. E a senhora ajuda a menina a olhar, os meninos. Para ter um transplante é preciso de um doador. E a doação só é possível com o sim de uma família que aceitou salvar uma outra vida. Sobre isso a gente conversa no próximo episódio do Ponto Doc sobre transplante de rins.